Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernando Tanguni e hoje vamos dar continuidade para falar sobre direito do consumidor. Hoje vamos falar de uma forma específica sobre o direito do próprio consumidor, direito dos consumidores. Vou fazer 2 vídeos falando sobre direito do consumidor de uma forma concreta, dividindo os seus próprios direitos do próprio consumidor. E se ainda não viu o primeiro vídeo que eu falei sobre a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, que deu uma introdução, pode ver, mas veja depois desse vídeo, que eu vou deixar aqui na tela. O vídeo vai passar por aqui na tela e logo que terminar esse, pode ver esse em simultâneo, vai ver também um outro vídeo que tem a ver com o direito de defesa do consumidor. E também quero pedir que compartilhe esse vídeo para os seus contatos, pessoas que provavelmente não têm conhecimento dessa lei. É só ver por baixo aí, tem um sítio que é para compartilhar. Compartilhe no WhatsApp, em grupos que você faz parte, para que outras pessoas tenham conhecimento sobre essa lei de defesa do consumidor, automaticamente tenham conhecimento sobre seus direitos. Vamos dar continuidade com o artigo número 6, que é o primeiro artigo que fala sobre o direito à qualidade dos bens e serviços. Isso quer dizer que o consumidor tem direito de ter bens ou de adquirir bens com qualidades necessárias, assim como serviços com qualidades necessárias. Então, todos os agentes econômicos que prestam atividades, desenvolvem atividades econômicas, devem ter isso em mente, que o consumidor tem um direito de qualidade dos bens, assim como de serviços. O número 1 desse artigo diz o seguinte: os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e produzir os efeitos que se lhe atribuem. Esse número 1 quer descrever o seguinte, que o consumidor deve comprar algo que aquele produto que ele comprou tem que satisfazer assim a sua necessidade. Se eu compro uma garrafa de água, partindo do princípio que aquela água é para eu consumir para matar a minha sede ou para terminar com a minha sede. Mas quando eu compro, por exemplo, aquela água, vou ingerir, me causa dores de barriga, me causa outros problemas que não era o fim pretendido. Então acaba por se detectar que não, teve esse problema por causa da água que consumiu. Então aqui há uma violação do direito de qualidade do bem ou assim de serviço. E esses artigos que eu aqui abordei com a cor vermelha são artigos muito importantes, que vamos voltar a falar sobre esses números. Vamos dar continuidade com outros artigos lá embaixo sobre o direito do consumidor. Depois vamos voltar para esses 3 números que são muito importantes. O artigo 7 diz o seguinte: direito à proteção da vida, saúde e segurança física. 1. É proibido o fornecimento de bens ou a prestação de serviços que, em condições de uso normal ou previsível, incluindo a duração, implique riscos incompatíveis com a sua utilização. É aquilo que eu mais ou menos estava a dizer no artigo 6. Aqui, por exemplo, eu compro um telefone. Qual é o fim último de um telefone? O fim último do telefone é que a pessoa utilize aquele telefone para se comunicar. Como? Depende, pode ser por via de rede social ou mesmo ligando assim. Então, esse é o fim último do produto. Olhando na norma, esse bem, o fim último é esse. Mas, por uma e outra situação, eu pego o telemóvel, ligo para alguém e o telemóvel, por exemplo, explode. Ou me dá algum choque. Então, esse produto está aqui a ser violado o direito à proteção à vida e à saúde e segurança do próprio consumidor, porque o consumidor adquiriu o telemóvel com o fim de se comunicar, não de ser dado choque ou esticão, sem se preferir, não de o telefone explodir, causando assim prejuízos ao consumidor. Havendo essas situações, o consumidor pode reclamar, porque estamos aqui a ver uma violação
e direito do próprio consumidor, que é o direito da proteção da vida e saúde e segurança física. Então, esse artigo mais ou menos é esse. O número 4, a publicidade deve ser lícita, inequivocamente identificada e respeitar a verdade e os direitos do consumidor. Muitas das vezes tem-se dito que o produto, ou a publicidade diz que passa a publicidade dizendo que esse produto aqui tem esse efeito e aquele efeito, e comprando um leva dois, mas muitas das vezes não é isso. Você vai para a loja, dizem que não é aquilo que eles queriam dizer, ou por vezes o próprio produto não está aquele preço que anunciaram na publicidade. Então isso chama-se publicidade enganosa. Isso é protegido por lei e é proibido. O artigo 5. As informações concretas e objetivas contidas nas mensagens publicitárias determinado em serviços ou direito consideram-se integradas no conteúdo dos contratos que se venham a celebrar após a sua emissão. Por exemplo, se passa na televisão que estão a vender um telemóvel a 5.000 meticais, se eu vou para lá e dizem que não é 5.000, é um outro preço que não seja aquele de 5.000 ou 6 ou 10.000, então aqui, segundo esse artigo, diz que não, aquela publicidade passou dizendo que esse telemóvel está a 5.000 meticais, ela automaticamente passa a fazer parte do conteúdo, ou é uma das cláusulas do contrato, é uma das cláusulas da compra daquele telemóvel. Eu vou comprar aquele telemóvel a esse preço que eu vi na publicidade. As publicidades automaticamente passam a ser como passam a se inserir dentro do contrato que vai haver eu comprando aquele telemóvel. Então, como eu tinha dito, iríamos voltar para ver esses 3 números aqui, muito importantes desse artigo. Mas antes disso, se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, comenta aí. E também, se não é subscrito no canal, se inscreva para esse canal crescer mais, porque temos muito conteúdo em termos de lei para tentar compartilhar convosco naquilo que nos cabe, naquilo que nós temos como conhecimento, e partilhe esse vídeo aos seus contatos, aos grupos do WhatsApp em que você faz parte, para que outros moçambicanos também tenham conhecimento da lei. Nesse artigo que eu já tinha dito que é muito importante, voltamos aqui, são 3 artigos que abordam bastante sobre a garantia. Muitas das vezes nós vamos ver no nosso cotidiano uma violação desse artigo. Esse artigo diz que existe um período específico de garantia de bens móveis e imóveis, mas nós, na prática, no cotidiano, o agente comercial, o agente econômico traz garantias completamente distorcidas, diferentes da própria lei. Então, vamos ver um pouco o que a lei diz sobre as garantias. Número 2. Sem prejuízo do estabelecido de prazo mais favorável por convenção das partes ou pelos usos, o fornecedor de bens móveis não consumíveis, estamos a dizer, bens não consumíveis, estamos a dizer, congelador, geleira, etc., está obrigado a garantir o seu bom estado e seu bom funcionamento por período nunca inferior a 1 ano, salvo o mau uso do bem fornecido. O que quer dizer o artigo? Que, em regra, a garantia dos bens móveis tem garantia de 1 ano para a reparação do mesmo, a reparação, a devolução do mesmo. Eu, se compro hoje um computador numa loja e vou para casa, uso aquele computador, por uma e outra situação o computador para. Enquanto ele, por exemplo, a loja diz que você tem garantia de 4 meses ou 3 meses, a lei está a dizer que a garantia não pode ser inferior a 1 ano que a lei estabelece. A lei estabelece a garantia de bens imóveis de 1 ano. E nessas convenções que eles provavelmente podem trazer, não pode ser inferior a 1 ano. Mas na loja, o que nós temos visto acontecer nas lojas não é isso. As pessoas compram um produto e são dadas a garantia de 5 semanas, 10 dias, 2 dias. Isso é uma violação autêntica da própria lei. Alguém que
for violado esse seu direito, ele pode reclamar no tribunal. Eu estou disposto em ajudá-los através de uma associação em que eu faço parte, que é a MAC, defender, proteger-vos sobre esse direito, principalmente as pessoas economicamente desfavorecidas. E o número 3 diz o seguinte: o consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para os imóveis. Essa situação é sobre a casa. Se eu vou, por exemplo, adquirir uma casa, eu tenho garantia pelo menos de 1 ano de 5 anos para ver os defeitos da própria casa. Se a casa foi bem construída, se tem algum defeito. Havendo algum defeito, eu vou denunciar logo às autoridades, ou seja, ao fornecedor do bem, que não, a casa tem esse e aquele defeito. Podemos chegar num acordo, se pode reparar, se pode me dar uma outra casa, pode me devolver dinheiro, etc. Número 4. O decurso do prazo de garantia suspende-se durante o período de tempo em que o consumidor se achar privado do uso dos bens em virtude das operações de reparação resultantes de defeitos originários. Aqui, esse período de 1 ano vai suspender enquanto eles estão a reparar. Por exemplo, se eu compro um telemóvel e esse telemóvel teve problema 3, 4, 5, 6 semanas ou 6, 7 meses, nesse período o prazo que eles estão o telefone estando com eles a reparar, o prazo para. Enquanto eles vão reparando, depois só volta a vigorar de novo o prazo depois da reparação. Então esse período de paragem, enquanto eles estão a fazer a reparação, não conta em termos de garantia. Então, o que nós devemos fazer com base nessa informação que eu dei através da Lei de Defesa do Consumidor é não deixar que o agente econômico, o comerciante, viole nossos direitos, seja através de qualquer bem. Se eu comprei um telemóvel, um carregador, comprei algo que depois tem defeito, um fogão, uma geleira, que tem um defeito de fabrico que parou, mas não parou por minha culpa, não parou porque eu estraguei, parou porque é um problema normal do próprio produto que parou, tem esse defeito. Então eu tenho o direito de fazer uma reclamação. Negando a reclamação, eu posso intentar uma ação judicial contra esse comerciante para ser protegido o meu direito, para ver o meu direito protegido. Então isso é o que eu queria para hoje falar convosco relativamente a esse artigo, e vamos voltar mais falando sobre outros direitos do consumidor que protege ao próprio consumidor. E é isso, até o próximo vídeo.